então a nossa aula de geografia desta semana, páginas 68 até 73. Então, a ilustração abaixo mostra, um esquema, como o ciclo da água ocorre, Então, nós vamos ver aqui em geografia o ciclo da água, já vimos também na nossa aula de ciências, explicando como é o ciclo da água. Analise com atenção, observando os números e lendo os textos correspondentes. Então, lá no número 1, observe lá. A energia solar aquece a água dos oceanos, rios e lagos. Essa água, então, evapora, formando nuvens carregadas de umidade. 2. Parte da umidade das nuvens precipita-se na forma de chuvas ou de neve, que caem sob a superfície da Terra. 3. Parte da água que cai das nuvens volta para rios e lagos ou diretamente para o oceano. A outra parte é absorvida pelas plantas ou penetra no solo, formando depósitos subterrâneos de água. 4. Os depósitos subterrâneos podem surgir na superfície como fontes de água, dando origem a pequenos riachos. E 5. Esses pequenos riachos se unem a outros riachos maiores que desembocam nos rios, depois no mar e assim sucessivamente, continuando o ciclo. Então, preste bastante atenção, porque nós vimos já na nossa aula de ciências o quanto o ciclo da água é importante. Aí vamos falar um pouco também sobre estados físicos da água, Então, como a água pode estar presente na natureza? Por meio do esquema do ciclo da água, é possível perceber que ela está em constante movimentação na natureza. O ciclo da água é desencadeado pela energia do Sol, que, ao aquecer a água, pode transformar seu estado físico. Os 3 estados físicos da água são sólido, nas geleiras ou no gelo que você utiliza para colocar na sua bebida, Líquido, rios, oceanos ou a água que bebemos. E gasoso, como no vapor que sai de uma chaleira, ou quando a sua mãe coloca água no fogo para ferver, para fazer qualquer que seja, qualquer coisa, qualquer alimento, para fazer café. Então, você percebe lá como a água evapora. Ou na evaporação das águas dos rios e lagos. Porém, este é um estado da água mais difícil de observar, Então, a atividade é: desenhe nos quadros abaixo um exemplo de cada estado físico da água da natureza. Então, observe aí. Água em estado sólido, então pode ser nas geleiras ou gelo. Em estado líquido, água da chuva, dos rios, lagos, oceanos, cachoeiras. E a água no estado gasoso. Então, como nós falamos anteriormente, pode ser a água saindo de uma chaleira ou evaporando de rios, lagos e oceanos. Então, observe aí na imagem e faça desenhos, ou se você preferir também você pode recortar, imprimir e colar, como você achar melhor. Os rios no Brasil. Existem muitos rios em seu município? Há algum rio próximo da escola em que você estuda? Qual é o tamanho dele? Eles são utilizados pelas pessoas de que forma? Os rios surgem em fontes de água, como pequenos riachos, e fluem em direção às partes mais baixas do relevo, onde encontram outros rios ou lagos. O Brasil tem grande quantidade de rios, com variados tamanhos, formas e volume de água. Veja alguns exemplos. Então, você pode observar aí na imagem, Quando os rios passam por áreas de planície, que tem relevo mais planos, é comum fluírem mais lentamente. Na época de cheias, esses rios podem transbordar e invadir as margens. Veja na fotografia
O exemplo do Rio Negro, no estado do Amazonas, que flui por uma região de planície. Já quando os rios fluem sobre áreas de planaltos ou depressões, com maior declividade, as águas ganham mais velocidade, formando fortes correntezas. Em seu percurso, pode haver corredeiras e cachoeiras. Veja o exemplo do rio Tibagi, no estado do Paraná, que flui por uma região de planalto. Então, observe aí as duas imagens, né? E a diferença que há entre elas. Depois nós vamos ver as partes de um rio. Então, na ilustração a seguir, podemos identificar as partes de um rio. Pesquise o significado de cada parte do rio indicada no desenho. Então, escreva aí nos quadros. Então, nascente. Nascente é o local em que o rio nasce, né? O próprio nome já sugere, onde inicia seu curso. Corredeiras, trecho do percurso do rio, onde o relevo é mais abrupto e a água corre com mais velocidade. Foz, lugar onde o rio deságua em outro rio ou mar. Afluentes, rios que desaguam em outros rios maiores ou em rios principais. Cachoeiras, locais onde há um desnível abrupto do terreno no leito do rio. E leito, caminho ou canal natural por onde correm as águas dos rios. Então, observe aí, leia com atenção e preencham o significado de cada parte de um rio. E depois aqui na imagem, então, você pode observar aí onde é a nascente, né? O que são os afluentes, cachoeiras, corredeiras, o leito e a foz, né? Observar a parte de cada, né, de cada parte do rio, já viu o significado de cada um, e aí você pode observar o que é então cada parte do rio, onde que se localiza, tá? Observe com bastante atenção. E vamos ver também a utilização dos rios pela sociedade, né? Como que as pessoas podem utilizar os rios. A água é um elemento natural indispensável na vida dos seres humanos, não é mesmo? O Brasil é um dos países onde existe maior quantidade de água doce disponível em rios e lagos. A maior parte da água utilizada para consumo humano, por exemplo, vem dos rios. As fotografias abaixo retratam algumas formas de uso da água dos rios. Então, observem aí, né? Então, a usina hidrelétrica foi construída uma barragem no rio e a água está sendo utilizada para a produção de energia. Na outra figura, o rio é utilizado para a pesca. A pesca serve tanto para a alimentação da família, dos pescadores, quanto para abastecer o comércio. A água do rio é usada na prática de esportes e lazer, observe aí nesta figura. E nesta outra, o rio é utilizado para navegação, são transportados passageiros e cargas. Então, vocês puderam observar aí como a utilização dos rios podem ser diferentes e variam, né, de um local para o outro, de uma região para outra. E depois, na página 73, nós vamos ler um pouquinho sobre os rios invisíveis. Já sabemos que muitos cursos de água recebem interferência da ação humana. Podemos dizer que nas áreas urbanas, os rios e ribeirões passam por muitas modificações. O leito de muitos rios, principalmente nas grandes cidades, é canalizado e, em alguns casos, coberto por ruas e avenidas. Esse é o caso do Rio Belém, em Curitiba, capital do estado do Paraná. Veja nas imagens o que ocorreu com o seu leito.
Então, aí no livro você observa, né, na década de 1950, o rio cortava o centro de Curitiba, capital do Paraná e outros bairros. Então, tinha o rio bem no centro da cidade. Atualmente, o Rio Belém está totalmente canalizado na região central da capital, correndo sob ruas e avenidas. Então, observe aí na figura que o rio ele foi canalizado e ele foi coberto, né? Então, existe uma avenida por cima do rio. Então, não é possível ver o rio, mas ele ainda existe, ele está aí, né? Mas por cima existem aí uma avenida. Então, observe com bastante atenção a figura, as duas figuras lá da página 73, para vocês verem, né, que interessante o que foi feito aí com esse rio. E depois tem uma atividade, né, para vocês fazerem. Há algum rio que esteja canalizado sob alguma rua, avenida, praça ou estrada no município onde moram? Qual é o nome dele e onde está localizado? Esse rio recebe algum tipo de poluição? Qual é a opinião sobre a canalização de rios, como ocorreu no exemplo da cidade de Curitiba? Então, aqui nós podemos observar, aqui na cidade nós temos o rio Sorocaba, né? Que é um rio brasileiro do estado de São Paulo, formado pelos rios Sorocaba do Sul e Sorocamirim. O rio percorre grande e importante parte urbana do município de Sorocaba. Já foi um rio muito poluído devido a atividades industriais, mineração, esgoto, sem tratamento, etc. Com a conscientização ocorrida após a década de 1980, houve maior empenho dos municípios da bacia hidrográfica no tocante à preservação dos mananciais, através das leis ambientais. O rio Sorocaba, né, não é um exemplo exatamente igual ao que nós vimos do rio aí na cidade de Curitiba, né, que ele foi canalizado e ele está, a maior parte dele abaixo da avenida, mas embora o rio Sorocaba siga, né, a maior parte dele, o seu curso natural, mas nós temos alguns trechos dele que acabam, né, nós vamos encontrar pontes, nós vamos encontrar algumas ruas passando por cima dele, né, mas é um exemplo diferente do que a gente viu que aconteceu lá na cidade de Curitiba, mas aqui na cidade nós temos também aí o nosso rio, tem algumas partes, né, várias partes dele que já foi canalizado e que, como eu falei, também passa por baixo de algumas ruas, né, tem viadutos, nós temos aí em alguns trechos do rio, não do rio todo, ok? Se você quiser aprimorar sua pesquisa e está pesquisando um pouco mais sobre outros rios iguais o exemplo, né, desse rio de Curitiba, você pode estar fazendo isso. E se quiser também pesquisar um pouco mais sobre o rio Sorocaba, você pode estar pesquisando, né, para você conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre o assunto. Então, essa foi a nossa aula de geografia.